Olá, eu sou o Felipe Sopia, esse é mais um Drops de Sociologia e a pergunta de hoje é: o que difere um conhecimento do senso comum de um conhecimento científico nas ciências sociais? Antes de mais, eu vou pedir para vocês darem like no vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal se gostarem do conteúdo. O que é o senso comum? São os saberes que nós construímos através da experiência e que passamos de pai para filho, de mãe para filha, enfim. São esses saberes construídos na nossa relação com o mundo, com as outras pessoas e com a realidade à nossa volta, a partir dos conhecimentos que nós já trazemos na tradição e aqueles que desenvolvemos ao longo da nossa experiência de vida. Todo mundo tem aqueles conteúdos que são coletivos e aqueles conteúdos que são pertencentes a grupos menores, familiares ou até a uma pessoa. O senso comum não é uma coisa ruim. Muitas vezes a gente associa o senso comum ao pensamento errado. Ah, não, isso aqui é do senso comum, sua resposta está errada. Isso não é verdadeiro muitas vezes. Há conhecimentos do senso comum, por exemplo, que não se revelam verdadeiros diante da ciência. Outros conhecimentos se comprovam. Como, por exemplo, a forma como a gente organiza o mundo de uma determinada maneira. Ora, pensa comigo. As sociedades têm muito tempo, milhares de anos. E a ciência moderna tem pouco tempo. Como é que o ser humano sobreviveu através dos tempos sem a ciência dizendo o que é possível e o que não é possível? Através da experiência, através desse movimento de criação de conhecimento, através, de fato, do consumo, do não consumo, ou do fato de comer determinado produto, passar mal e passar essa informação para o outro e falar: não come este produto porque faz mal. Aí a ciência pode agora olhar este produto, esta erva, esta fruta, enfim, esta carne, e dizer: olha, não pode comer porque faz mal por causa disso. Essa náusea, esse vômito que você sente, que as pessoas sentem ao comer, por exemplo, algum produto que passou da validade, um determinado produto que passou da validade, vamos dizer assim, vem com o conhecimento da experiência e que a ciência comprova os porquês não podem, a partir do seu arcabouço, das suas técnicas, dos seus métodos. E mostra também pra gente por que as reações acontecem e como elas se desencadeiam. O mundo comum oferece à ciência uma série de possibilidades para pensar a realidade. A ciência não está descolada do mundo. E aí a gente pode pensar junto com as ciências sociais. A história das ciências sociais traz conosco um pouco de tudo isso, dessa relação entre senso comum e conhecimento científico. As ciências sociais são compostas de 3 disciplinas, 3 áreas científicas, né? A ciência política, a ciência social e a antropologia. A ciência política, ou a politologia, né, é a ciência que estuda as relações políticas entre os membros de uma sociedade, entre grupos de uma sociedade. Durante muito tempo se considerou que as relações políticas, né, eram muito próximas às relações de poder e hierarquia. Como assim? A ideia de que haveriam sempre grupos que mandavam e grupos que obedeciam, que as relações entre os sujeitos eram sempre hierárquicas e a política se apresentava assim. Sempre tinha um líder, tinha um súditos, tinha quem apoiava um líder, né? Esse líder podia agir com violência sobre o grupo no qual ele era líder. Só que, com o tempo, se foi percebendo que as relações políticas são mais que conflito, né? Elas criam mais do que relações hierárquicas. Por quê? Já eu respondo. A sociologia, ela nasce quando a sociedade urbana e industrial está em formação. Quando nasce a indústria, as sociedades que eram predominantemente agrárias, né,
passam a se tornar urbanas. E os sujeitos passam não mais a lavrar, a criar lavoura, a pastorear. Eles vão trabalhar nas fábricas. Eu estou sendo bem sintético aqui. Você tem um processo intenso de desapropriação de terras, né? De construção da privatização de fato. Porque antes as sociedades europeias, no caso, né, pastoreavam, criavam em terrenos comuns. Com o processo de industrialização, essas terras comuns foram se tornando privadas e os sujeitos não mais tinham espaço para viver, eles tinham que ir para a cidade trabalhar para poder sobreviver. Ora, indo trabalhar nas fábricas, eles moravam perto das fábricas. É assim que vão se desenvolver as cidades modernas. E esse desenvolvimento foi tão desenfreado que as pessoas não entendiam a sociedade moderna que estava se formando, a sociedade urbana que se formava, né? E nem as novas relações sociais, porque se antes nós tínhamos lavradores, se antes lá no feudalismo nós tínhamos, né, os servos e os senhores, aqui eu vou ter, né, os donos dos meios de produção e o proletariado. Eu não vou ter mais, por exemplo, a nobreza, um rei. Você também vai ter um processo de retirada do poder das mãos, né, de uma tradição que se desenvolvia pelo laço do sangue, no caso do rei, né, e dos seus súditos, para uma tradição, para uma sociedade que vai passar a se desenvolver através do ganho, através do lucro, através do dinheiro. Nesta sociedade que se formava, né, as pessoas não tinham leis trabalhistas, então quem trabalhava muitas horas por dia, chegava a morrer, né? Os espaços das cidades eram limitados para tanta gente, então as pessoas viviam amontoadas, né? A higiene das pessoas era feita de uma forma, né, não tão higiênica para os nossos padrões de hoje, né? Não tinha um sistema de esgoto, então tudo ia para os rios. E a gente observa isso no Brasil muito bem, né, até hoje. Não tinha saneamento básico. Então era uma sociedade que se formava de uma forma muito rápida e muito intensa. E ninguém sabia muito entendê-la. Para produzir, de fato, a ideia era essa, uma ordem, para organizar essa sociedade. A sociologia nasce com esse interesse, entender a sociedade que estava se formando, para poder ajustá-las. Porque nessa época, quem pensava sobre sociedade acreditava que as sociedades eram como organismos. E eu sabendo como cada pedaço desse órgão funcionava, eu poderia criar um antídoto certo para resolver e manter a sociedade em funcionamento e de maneira cada vez melhor. A sociologia ela nasce assim e vai se desenvolver ao longo do século XIX, XX e agora XXI. E a antropologia? A antropologia ela tem uma história muito triste, mas uma história curiosa. Ela nasce com interesse também próximo, né, dos industriais, próximo da burguesia, que é qual? Produzir mercado de consumo e ocupar espaços para que nós tenhamos trabalhadores e também um mercado de consumo. Nessa altura, os europeus ocupavam muitos territórios do nosso planeta, né, os continentes quase todos. E nesses continentes viviam sujeitos que eles já observavam diferentes. Eles pensavam que esses sujeitos eram inferiores, então, portanto, poderiam ser dominados e transformados em cidadãos, em proletariado, e, consequentemente, com o dinheiro do salário, poderiam comprar bens e produtos que o mercado europeu, né, que os ofertantes europeus trariam para vender. Ora, e também junto disso estava a necessidade de criação da matéria-prima. Então eu precisava ocupar, dominar e produzir matéria-prima para que nas fábricas europeias essa matéria-prima pudesse ser transformada em bem, em produto. As sociedades eram diferentes, então como eu ia dominar? Através do conhecimento sobre essas sociedades. Então a antropologia vai nascer daí, da busca por conhecer as sociedades, como elas funcionavam, as outras sociedades não ocidentais, não europeias, para que a gente pudesse dominá-las.
Com o tempo, né, este pensamento de dominação foi ficando para trás, porque há uma relação aí de conhecimento a respeito das sociedades e das culturas, né, para a construção de uma ideia, de uma teoria sobre as sociedades, sobre o próprio homem, que vai sobrepor a esse interesse. Então, conforme o tempo vai passando, os antropólogos, as antropólogas vão se sobrepondo aos interesses primeiros, né, e muitas vezes criticando esses interesses e saindo fora deles, assim como ao lado desses grupos em dominação, também em constante conflito com quem dominava, eles vão tirar este legado da antropologia para desenvolver um conhecimento correto, um conhecimento sem essas amarras preconceituosas e econômicas da antropologia. E aí a antropologia vai estudar sociedades da África, da Ásia, da América, e vai produzir ideias interessantíssimas a respeito de como os grupos humanos são heterogêneos, mas também como eles guardam muitas coisas em comum. E é daí, voltando para a política, que eles vão começar a perceber que as relações políticas não se dão só nas vias da hierarquia, nas vias da dominação pela força, como acontece na nossa sociedade. As sociedades que têm relações políticas, mas isso não significa... Todas as sociedades têm relações políticas, mas isso não significa necessariamente que ela vai ter uma estrutura social baseada na dominação, na violência, como é o caso da nossa. E isso é a antropologia que vai possibilitar. Assim como a antropologia vai possibilitar a sociologia, uma série de ferramentas para que ela possa compreender como esta sociedade urbana, estudada pela sociologia, se desenvolve no tempo e no espaço de formas diferentes. Cidades americanas são diferentes de cidades europeias, de cidades asiáticas e de cidades da Oceania. Tudo depende também, além da economia, além de um poder econômico, além da economia, além da política completamente hierarquizada, ela depende da cultura, das sociedades, dos sujeitos que estão envolvidos e, consequentemente, das suas formas de ver o mundo. É por conta desse encontro de diversidade que envolve o mundo dos bens, envolve o mundo do simbólico, envolve a relação dos sujeitos com o mundo, que vão se criar cidades diversas. Cada cidade moderna, por mais que se pareça, por terem altos prédios, né, arranha-céus, elas são, em seu interior e nas relações que elas formam, diferentes. Diferente não significa que elas não compartilham coisas comuns com outras grandes cidades. São Paulo tem em comum com o Rio de Janeiro, tem em comum com a cidade do México, tem em comum com Nova York. Mas eles também têm muitas diferenças. As ciências sociais desenvolveram ao longo do tempo métodos analíticos e métodos de campo para que a gente pudesse apreender os diferentes mundos e a diversidade da humanidade e das relações entre os diferentes grupos. É um conhecimento diferente de um conhecimento do senso comum a respeito da própria ideia de sociedade, da própria ideia de cultura. Cada grupo pode ter, por exemplo, uma ideia do que é sociedade, uma ideia do que é cultura. Quer um exemplo interessante? Quando nós vamos, muitas vezes, a uma festa, a um jantar, não agora que estamos em período de pandemia, nós levamos conosco toda a nossa tradição. Mas nós levamos conosco também a ideia e o conhecimento do que o sujeito que está dando a festa, a mulher que está dando a festa,
quer, de que classe social ela é, portanto, como é que você tem que ir vestido, por que você tem que ir vestido desse jeito, como é que as pessoas estão vestidas, como as pessoas te encararão, como você tem que ter a sua etiqueta própria para conviver ali, que muitas vezes não é a etiqueta que a gente tem na nossa casa. Algumas coisas, mais uma vez, podem ser parecidas, porque cultura é conhecimento público. E a gente reparte conhecimentos com os outros. Só assim nós somos compreendidos. A sociologia pode, por exemplo, através dos seus métodos, compreender como essas classes sociais, nesse jantar, estão em relação cotidianamente na sociedade. Onde elas moram, com que elas moram, quanto elas ganham, quais são as relações entre elas, são conflitivas ou não. Elas estão dentro, fora da política estruturada? Não sei, aí a política, a ciência política pode nos ajudar a entender como a distribuição do poder está entre esses grupos. Assim como a antropologia pode nos ajudar a compreender quais são os sinais, sejam eles do pensamento, sejam eles da realidade, da forma como a gente veste, onde a gente mora, o que a gente pensa, como a gente se penteia, como isso está dentro desta relação. Ao fim e ao cabo, as três ciências estudam a realidade social, cada uma com o seu recorte específico. A realidade é que muitas vezes a gente não precisa da ciência para conversar. Imagina eu ter agora toda hora ter que me referir à ciência para fazer valer meu argumento. Não é preciso. Na conversa do bar, em casa, com a família, você não precisa buscar a ciência o tempo todo, porque você nem está falando dela muitas vezes. Mas quando é preciso trazer um argumento científico, você precisa trazer a ciência com você. Para você argumentar sobre ciência, você precisa conhecer a ciência também. Assim como você conhece, mesmo inconscientemente, mesmo achando óbvio, o mundo à sua volta. O senso comum não pode ser maltratado como algo ruim. Não pode ser visto como uma coisa horrível. Mas a gente também precisa tomar cuidado ao utilizá-lo, porque ele também fala do nosso lugar no mundo. Então não vamos produzir preconceito, racismo, ideias equivocadas, fake news. A gente precisa trazer aquilo que é bom, aquilo que é importante, aquilo que nos faz ser seres sociais, empáticos, que criam relações positivas e menos conflito. Eu sou o Felipe Sopi, esse é o Drops de Sociologia. Mais uma vez, se gostou, dá like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima.